Preciso contar uma coisa que aconteceu comigo há uns meses e que mudou completamente minha forma de ver o mundo. Ainda fico arrepiada quando lembro. Vocês sabem como é. A gente vive no piloto automático. Vi aquela cena que me fez despertar de um jeito que eu nunca imaginei. É estranho como um momento pode mudar tudo. Como se alguém acendesse uma luz dentro da gente e de repente você não consegue mais ser a mesma pessoa de antes. Moro num bairro meio complicado aqui no México, sabe como é? Não é favela, mas também não é lugar de rico. A gente se vira como pode, trabalha muito e ganha pouco. Todo mundo aqui meio que se conhece, pelo menos de vista. Tem o Miguel, um menino novo, que vende frutas na rua com um carrinho. Ele sempre foi educado, cumprimentava todo mundo, nunca incomodou ninguém. O garoto trabalhava pesado, saía cedo e voltava tarde, sempre sério, focado. Eu sabia que a mãe dele era doente, diabetes, aquela coisa toda cara para tratar. Ele sustentava ela sozinho com a venda das frutas. Você olhava para o menino e via que ele levava a vida a sério. Não era vagabundo nem nada. Trabalhador mesmo, desses que a gente respeita. Aí tem os donos da oficina mecânica da esquina, o Henrique e o filho dele, o Federico. Esses dois sempre se acharam os donos da rua, porque tinham uma oficina maior, uns carros melhores, se achavam superior a todo mundo. Sempre trataram a gente com arrogância, como se fôssemos menos que eles. Mas até então era só isso, sabe? Prepotência, olhar torto, essas coisas. A gente engolia porque não queria confusão. Vida de pobre já é difícil demais para criar caso. Mas naquele sábado eu vi que eles tinham passado de todos os limites. O que eles fizeram com o Miguel naquele dia foi uma coisa que me revoltou por dentro de um jeito que eu nunca tinha sentido antes na vida. Eram umas 9 da manhã. Eu estava descendo a rua quando escutei gritaria. Não era briga normal. Era alguém sendo humilhado mesmo. Quando me aproximei, vi o Miguel no chão, o carrinho dele todo virado, as frutas espalhadas na calçada. O Henrique estava berrando com ele, falando que ele não podia vender ali, que aquela era a propriedade dele. O filho, o Federico, estava chutando as frutas, pisando nas laranjas, fazendo aquela destruição toda. O Miguel tentava juntar as frutas pedindo desculpa, falando que ia sair dali. Mas eles não paravam. Tinham prazer naquilo, prazer em humilhar o garoto. Foi quando vi o Federico dar um chute na costela do Miguel que alguma coisa quebrou dentro de mim. Minha primeira reação foi ficar paralisada. Você sabe como é. A gente fica em choque vendo uma covardia dessa. Mas aí pensei na minha filha. Pensei em como eu me sentiria se fosse ela, ali no chão sendo humilhada. Peguei o celular e comecei a gravar. Minhas mãos estavam tremendo, o coração disparado, mas eu sabia que aquilo tinha que ser documentado. Não podia deixar eles apagarem a versão deles depois. Gravei tudo. O Henrique xingando o menino, o Federico chutando o carrinho, o Miguel sangrando no chão pedindo para pararem. Era uma cena deprimente, dessas que a gente não esquece nunca. Quando eles finalmente saíram, eu corri para ajudar o Miguel. O menino estava destroçado, não só fisicamente, mas por dentro também. Ajudei ele a levantar, a juntar as frutas que davam para aproveitar. Ele estava chorando, não de dor, mas de humilhação. Falava que não sabia o que ia fazer, que precisava do dinheiro daquele dia para comprar o remédio da mãe, que não entendia por que eles tinham feito aquilo com ele. Eu tentei acalmar, falei que a gente ia atrás dos nossos direitos, que não podia deixar passar batido. Mas ele estava com medo. Falava que eles tinham ameaçado voltar, que se ele não sumisse dali iam bater nele e na mãe. Naquele momento eu entendi que não era só sobre o Miguel, era sobre todos nós. Se eles podiam fazer isso com ele hoje, amanhã podiam fazer com qualquer um de nós. Levei o Miguel em casa, limpei os machucados dele, dei uma camisa limpa. A mãe dele ficou desesperada quando viu o estado do filho. Uma senhora simples, docinho, que não merecia passar por aquilo. Ela pediu para o Miguel não voltar mais para a rua. Falou que era melhor eles passarem fome do que apanhar. Mas como que uma família sobrevive sem renda? Eu saí de lá decidida a fazer alguma coisa. Fui primeiro na delegacia, mostrei o vídeo para o policial. Sabe o que ele me falou? Que era briga entre vizinhos, que eles não podiam se meter, que a gente resolvesse entre nós. Eu insisti, falei que era agressão, que tinha prova no vídeo. O homem nem quis ver direito.
Disse que a gente que procurasse um advogado se quisesse, que eles tinham coisa mais importante para fazer. Saí de lá mais revoltada ainda. Como assim eles não iam fazer nada? Tinham visto o vídeo, sabiam que foi agressão gratuita e simplesmente ignoraram. Ali eu entendi que a gente só tinha a gente mesmo, que ninguém ia vir nos salvar, que se não fizéssemos nada isso ia continuar acontecendo. Voltei para casa, postei o vídeo no Facebook, no WhatsApp e mandei para todo mundo que eu conhecia. Escrevi a história toda. Falei quem eram os agressores, onde tinham acontecido. Pediu para todo mundo compartilhar, para não deixar isso passar despercebido. Não sabia se ia dar em alguma coisa, mas pelo menos estava tentando fazer a minha parte. A reação foi muito mais rápida do que eu imaginava. Em poucas horas, o vídeo tinha centenas de visualizações. As pessoas compartilhando, comentando, indignadas com o que tinham visto. Começaram a aparecer pessoas que eu nem conhecia, de outros bairros, outras cidades, falando que conheciam casos parecidos. Uma galera revoltada, querendo ajudar de alguma forma. Foi quando apareceu o Gabriel, um advogado que viu o vídeo e se ofereceu para ajudar de graça. Falou que tinha crescido pobre também, que sabia como era difícil conseguir justiça quando você não tem dinheiro. Me mandou mensagem no Facebook. Falou que queria conversar com o Miguel, que via boas chances de conseguir uma indenização. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte, um domingo. Eu, o Miguel, o Gabriel e mais uns vizinhos que queriam ajudar. O menino ainda estava receoso, com medo de piorar a situação. Mas o Gabriel explicou direitinho os direitos dele. Falou que ninguém podia impedir ele de trabalhar na rua, que agressão era crime, que dava processo civil também. Mostrou outros casos que ele tinha ganhado. Falou que a gente tinha prova boa, que o vídeo era forte. Aos poucos, o Miguel foi se animando. Começou a acreditar que talvez desse certo. O Gabriel preparou toda a papelada. Deu entrada no processo. Registrou o novo BO numa delegacia diferente. Dessa vez, com o advogado junto, a coisa foi levada a... Sério, mas a história não parou por aí. Na segunda-feira, quando o Miguel voltou para o trabalho, aconteceu de novo. Só que dessa vez foi pior. O Henrique e o Federico vieram com mais 2 caras. Bateram no Miguel na frente de todo mundo. Quebraram o carrinho dele, levaram todas as frutas. Disseram que era para ele aprender a não meter advogado na história, que se ele não sumisse, iam queimar a casa da mãe dele. Uma covardia completa. E dessa vez eu não estava lá para gravar. Mas a dona Rosa, que tem uma vendinha ali perto, filmou tudo da janela dela, sem eles verem. Quando ela me mostrou o vídeo, eu vi que dessa vez eles tinham se ferrado de vez. Postei o segundo vídeo imediatamente. Só que agora já tinha muita gente acompanhando a história. O primeiro vídeo tinha viralizado, chegado em páginas grandes, influenciadores. Quando o segundo vídeo saiu, a coisa explodiu de vez. Milhares de visualizações em poucas horas, comentários de gente de todo o país, revoltada, querendo ajudar. Começaram a surgir ofertas de dinheiro para o Miguel, gente querendo comprar frutas dele, apoio de todo tipo. Foi surreal ver como uma injustiça local tinha mexido com tanta gente. Acho que todo mundo já tinha passado por alguma situação parecida, de se sentir pequeno diante de alguém com mais poder. O Gabriel entrou com medida protetiva, pediu prisão preventiva dos agressores. Com o segundo vídeo e a repercussão nas redes, a coisa tomou uma proporção que eles não esperavam. Começaram a aparecer jornalistas. A Ebas das do Prefeitura se manifestou. Até deputado compartilhou a história. Os caras da oficina não sabiam onde se meter. Tentaram fazer vídeo se defendendo, falando que o Miguel que estava errado, que eles só estavam defendendo a propriedade deles. Mas com as imagens não tinha como negar. Todo mundo via quem estava certo e quem estava errado. Foi quando a comunidade inteira se juntou, coisa que eu nunca tinha visto na vida. Gente que mal se falava se uniu para ajudar o Miguel. Fizeram vaquinha para comprar carrinho novo, frutas, remédio para a mãe dele. Organizaram uma manifestação em frente à oficina dos caras, com cartazes, bandeiras, a coisa toda. Foi bonito de ver, sabe? Pessoas simples, trabalhadoras, que encontraram força para lutar quando viram que não estavam sozinhas.
Eu me senti orgulhosa de ter sido a primeira a tomar uma atitude. Se eu não tivesse gravado aquele primeiro vídeo, nada disso teria acontecido. A pressão ficou tão grande que a polícia não teve como ignorar mais. Prenderam o Henrique e o Federico, indiciaram por lesão corporal, ameaça, dano. O Gabriel conseguiu que eles pagassem uma indenização boa para o Miguel, mais de 50 mil pesos. Dinheiro que mudou a vida da família dele. Conseguiu pagar tratamento particular para a mãe, comprar remédio de qualidade, até reformar a casa. Mas o mais importante foi a dignidade que ele recuperou. Ver que a comunidade estava do lado dele, que ele não estava sozinho, que havia justiça sim no mundo. A partir daquele dia, muita coisa mudou no nosso bairro. As pessoas ficaram mais unidas, mais atentas umas às outras. Criamos um grupo no WhatsApp para nos ajudarmos para denunciar qualquer abuso. O Miguel virou uma espécie de símbolo. Todo mundo respeitava ele, comprava frutas dele. Ele mesmo mudou, ficou mais confiante, mais falante. A mãe dele melhorou da diabetes com o tratamento novo. E eu descobri uma força que nem sabia que tinha dentro de mim. Descobri que uma pessoa simples como eu pode fazer a diferença, pode lutar por justiça, pode mudar as coisas. Hoje, meses depois, ainda fico emocionada quando lembro daquele dia. O dia que eu decidi não abaixar a cabeça, não fingir que não vi, não aceitar que a injustiça fizesse parte da vida. Foi um momento de clareza total, sabe? Como se uma voz dentro de mim gritasse que aquilo estava errado e que eu tinha que fazer alguma coisa. Até hoje não sei explicar de onde veio aquela força, aquela coragem. Só sei que mudou minha vida para sempre. Me fez acreditar que vale a pena lutar, que a gente não pode aceitar que pisem na gente, que juntos somos mais fortes. O Henrique e o Federico, além da cadeia e da indenização, perderam muito cliente depois que a história se espalhou. A oficina deles está quase fechando. É a lei do retorno, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Eles achavam que podiam humilhar os outros sem consequência, mas descobriram que vivemos numa época onde a injustiça não fica impune, onde um celular na mão de alguém pode derrubar qualquer tirano de meia tigela, onde a internet dá voz para quem sempre foi silenciado. A história do Miguel me ensinou que a gente não pode ter medo de enfrentar a injustiça, que se cada um fizer a sua parte, por menor que seja, juntos podemos mudar o mundo. Que gravação de celular é arma poderosa contra abuso de poder. Que comunidade unida é força que nenhum opressor consegue vencer. Que advogado honesto ainda existe. Que rede social pode ser ferramenta de justiça. Que polícia pode ser pressionada a cumprir seu papel. Que mídia ainda se importa com história de gente simples. Que brasileiro ou mexicano, no meu caso, quando se revolta junto, faz acontecer. Sei que algumas de vocês que estão lendo devem estar passando por situações parecidas. Gente abusando do poder, pisando nos mais fracos, achando que pode tudo. Quero que saibam que não estão sozinhas. Que hoje em dia a gente tem ferramentas para lutar. Que não precisa abaixar a cabeça para ninguém. Que dignidade não se negocia. Que justiça pode demorar. Mas quando vem com força total. O importante é não desistir, não aceitar, não se calar. É acreditar que cada pequeno ato de coragem pode virar uma revolução. Olhando para trás, vejo que aquele sábado de manhã foi um divisor de águas na minha vida. Antes eu era uma pessoa que reclamava em casa, que ficava indignada sozinha, que tinha medo de se meter. Depois eu me tornei alguém que age, que não aceita injustiça, que sabe que tem poder nas mãos. O celular que eu uso para ver receita e falar com as amigas virou arma de justiça social. As redes sociais que eu usava só para ver foto dos outros viraram ferramenta de mobilização. A voz que eu usava só para conversar com família virou grito de revolta que ecoou pelo país inteiro. E sabe o que é mais incrível? Descobri que não sou a única que sente isso. Depois que a história viralizou, recebi centenas de mensagens de mulheres como eu, contando situações parecidas que viveram, falando que se inspiraram na minha atitude. Mães de família que decidiram denunciar vizinho abusivo. Trabalhadoras que filmaram assédio no trabalho.
estudantes que expuseram professor machista, donas de casa que enfrentaram um marido violento. É como se eu tivesse acendido um fósforo numa corda de pólvora que estava esperando há tempos para explodir. A transformação que aconteceu em mim naquele dia ainda me impressiona. Foi como se eu tivesse acordado de um sono profundo, como se tivesse tirado uma venda dos olhos. De repente, eu via claramente o que tinha que ser feito. Sentia uma determinação que nunca tinha sentido antes. Não era raiva, não era ódio. Era uma certeza absoluta de que aquilo estava errado e de que eu tinha que agir. Uma força que vinha de muito fundo, de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Até hoje, quando lembro daquele momento, sinto um arrepio na espinha. Foi como se todas as injustiças que eu já tinha visto na vida, todas as vezes que eu tinha me calado por medo, todas as ocasiões que eu tinha engolido sapo, tivessem se juntado naquele momento e gritado: "Chega!" Não foi decisão racional, foi instinto puro. O instinto de proteger, de fazer o certo, de não aceitar que pisassem na dignidade de outro ser humano na minha frente. E o mais louco é que eu nem pensei nas consequências. Não calculei se ia dar certo, se ia me trazer problemas, se valia a pena. Simplesmente agi porque não conseguia ficar parada. Hoje sei que aquele momento mudou não só a vida do Miguel, mas a vida de toda a nossa comunidade. Criou uma rede de solidariedade que não existia antes. Mostrou que quando a gente se une, tem poder para enfrentar qualquer opressor. Que não precisamos aceitar o papel de vítimas eternos, que podemos ser protagonistas da nossa própria história. Que cada injustiça que a gente deixa passar é uma licença que a gente dá para o mundo ficar pior. Que cada atitude corajosa que a gente toma é uma semente de mudança que pode brotar em lugares que nem imaginamos. A vida do Miguel hoje é completamente diferente. Ele não vende mais frutas na rua, conseguiu um emprego numa empresa de distribuição, carteira assinada, benefícios. A mãe dele está bem de saúde, faz o tratamento direitinho, tem qualidade de vida. Ele namora uma menina do bairro, está construindo a vida dele. Sempre que nos encontramos, ele agradece, fala que eu salvei a vida dele. Mas a verdade é que foi ele que salvou algo em mim. Foi aquela injustiça que ele sofreu que acordou a guerreira que eu tinha dentro de mim e que eu nem sabia que existia. E olha que eu não era de briga, meninas. Sempre fui pessoa pacífica, que evitava confusão, que preferia ficar na minha. Mas tem hora que a gente não pode mais ficar calada. Tem momento que o silêncio é cumplicidade com a maldade. Foi isso que eu entendi naquele dia. Que ser boa pessoa não é fechar os olhos para o mal, é lutar contra ele. Que ser mulher de bem não é aceitar tudo calada, é ter coragem de enfrentar o que está errado. Que ser mãe de família não é só cuidar da própria casa, é cuidar da comunidade toda onde seus filhos vão crescer. Hoje eu sou uma pessoa diferente, não porque mudei de personalidade, mas porque descobri quem eu realmente era por baixo de tantos anos de medo e conformismo. Descobri que tenho voz, que tenho poder, que tenho importância, que posso fazer a diferença na vida de outras pessoas, que posso ser parte da solução, não só testemunha dos problemas, que cada um de nós tem a responsabilidade de tornar o mundo um lugar melhor para todos, não só para nossa família. Que justiça não é um conceito abstrato. É algo que a gente constrói todo dia com nossas escolhas. Agora participo de um coletivo de mulheres do bairro. Ajudamos outras pessoas que passam por situações de violência e injustiça. Ensinamos como filmar denúncias, como usar as redes sociais para mobilizar apoio, como procurar advogado, como pressionar autoridades. Já ajudamos dezenas de famílias a conseguir justiça. E tudo começou naquele sábado de manhã, quando eu decidi não fingir que não vi o que estava acontecendo na minha frente. Quando eu escolhi agir em vez de me omitir. A força que surgiu em mim naquele dia continua aqui, mais forte do que nunca. É como se tivesse virado uma chama eterna que não se apaga mais. Uma certeza de que a gente pode sim mudar as coisas, de que vale a pena lutar, de que juntos somos invencíveis. Não sei explicar de onde ela veio. Só sei que ela transformou minha vida e a vida de muita gente ao meu redor. E sei que vocês que
Estão lendo isso, também tem essa força dentro de vocês. Só precisam encontrar o momento certo para deixar ela aparecer. Porque no final das contas, meninas, foi isso que eu aprendi. Que a gente não nasce pronta, a gente se descobre aos poucos. E às vezes é preciso uma situação extrema para mostrar do que a gente é capaz. Naquele dia, eu não planejei ser heroína, não decidi mudar o mundo. Eu simplesmente não consegui ficar parada vendo uma injustiça acontecer. E dessa atitude simples nasceu uma revolução que ainda ecoa na minha vida e na vida de toda a nossa comunidade. Essa é a prova de que qualquer uma de nós pode ser o começo de uma grande mudança.